Bom dia, amiga. Bom dia, meninas. Em união. Haja mais amor a começar em mim. Bom dia, meninas. Que bom, amiga, que deu certo de assistir ao vivo. Eu acho que às vezes ao vivo é mais gostoso, né? Porque a gente consegue comentar. Meninas, vamos começar? Vamos lá? Deixa eu pausar aqui o som. Hoje já é o nosso 7º dia do renovo e eu quero parabenizar você que entrou aqui, que se dedicou, que tá fazendo os passos, um de cada vez, que tem ouvido, que tem se colocado à disposição para aprender algo diferente, algo novo, para fazer algo novo na sua vida, mesmo que às vezes o seu eu não queira fazer. Mas eu tenho certeza que o que você aprender aqui e o que você colocar em prática vai virar uma engrenagem na sua vida, vai fazer com que outras coisas novas venham a acontecer, vai fazer com que haja realmente essa conexão que você tanto busca, que você tanto espera. E é por isso que eu estou aqui, para trazer isso para você, para trazer uma palavra para você, para trazer algo novo para você. Às vezes você pode falar assim para mim: ai, Adriele, mas você só fala, ai, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, ai, a mulher, é só a mulher, o homem não faz nada. Gente, não é só a mulher. É que automaticamente na hora que você começa a se doar, na hora que você começa a ser consciente, na hora que você começa a perceber algumas coisas, quando você começa a agir de uma forma intencional, automaticamente você vai começar a receber. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando uma transformação para o seu relacionamento, mas antes de transformar o relacionamento, a gente precisa ser transformado. Então, o que eu trago aqui não é para você fazer, é só eu que tenho que fazer, é só a mulher que tem que fazer. Muito pelo contrário, se você até o momento tá aqui e tá entendendo que eu tô falando que você tem que fazer, porque a sua mulher tem que fazer, você está entendendo errado. Então você comece a se observar. Desde o início eu tenho falado assim: se perceba, seja consciente daquilo que você está plantando, perceba se você não está andando para o outro caminho, perceba se talvez você não queira colher moranguinho, mas você não está plantando chuchuzinho. Então começa a perceber se às vezes você não quer ir lá na frente colher um morango, mas agora você está plantando abacaxi. Então, desde o primeiro dia, eu tenho colocado isso diante de vocês. E como eu falei antes, se você chegou até aqui, se você está ouvindo, se é você que está aqui, é porque a transformação vai acontecer em você e através de você. Não espere do outro aquilo que às vezes é você que tem que fazer. Não espere do outro. Às vezes Deus está querendo levantar você para que você possa abençoar gerações, para que até você foi de um jeito, mas de você para frente vai ser de outro jeito. Os seus filhos vão agir diferente. Por quê? Porque um dia você decidiu agir diferente. Se na sua casa, todo mundo na minha casa era divorciado, todo mundo na minha casa tinha problema no casamento, até você, amiga, porque depois de você vai ser uma bênção, vai abençoar 1000 gerações. Na hora que você se levantar, na hora que você aprender, na hora que você não aceitar coisas que você estava carregando, na hora que você não aceitar ser levada pela correnteza, na hora que você não aceitar mais, deixa a vida me levar e vida leva eu, na hora que você decidir, na hora que você se perceber, na hora que você se tornar consciente das suas atitudes, você vai se levantar e você, o seu relacionamento, a sua geração, ela vai ser toda abençoada.
vai ser toda abençoada. Então precisa alguém se levantar. E se você chegou até aqui é porque Deus te escolheu, né, para você levantar. E glória a Deus por isso, né? Porque imagina ficar mais 5 anos aí vivendo uma vida adormecida e lá na frente o que você vai colher com certeza não vai ser algo positivo se você continuar desse jeito. Com certeza. Se você olhar para o seu relacionamento hoje e analisar o seu relacionamento do jeito que está, daqui 5 anos vai estar bem pior. Ou então vocês nem estarão mais juntos. Então vamos lá, hoje é o nosso 7º dia do renovo, a gente vai falar sobre imagem de idolatria e o versículo que eu quero trazer para vocês está lá em Isaías 42:8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória e nem a imagens o meu louvor. Então, no início, lá no comecinho do renovo, a gente conversou sobre destronar o esposo, né? Tirar ele do trono do seu coração, não permitir mais que o seu esposo seja aquele que vai dominar as suas emoções, aquele que vai direcionar o seu dia. Ah, se ele acorda feliz, você fica feliz, se ele acorda triste, você fica triste. Lógico, né, que a gente realmente, se a gente não se perceber, se a gente não olhar para dentro de você, da gente mesmo e falar assim, não é comigo não. A gente acaba pegando isso porque a pessoa ela tá junto com a gente quer que ela seja feliz, a gente quer que ela acorde feliz, mas muitas vezes é ele, o problema é com ele. Então muitas vezes o que eu tô falando pra você é, se vir alguma palavra atravessada pra você, acordou irritado, acordou capa virada, falou algo pra você, não retruque. Por quê que você não vai retrucar? Porque hoje você sabe que aquilo que ele falou e diz respeito a ele, diz respeito às emoções dele que ele não consegue controlar, não é você. Por que você... Eu gosto muito quando as pessoas falam, né? Escolha a batalha que você quer entrar, escolha as lutas que você quer entrar, escolha as suas lutas, escolha. E essa é uma que você não precisa escolher, porque se você não retrucar, tá tudo bem daqui a pouco. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco ele vai. E se ele não passar também, faça você o seu dia feliz, deixa ele que não sabe ainda dominar o dia dele, deixa ele que ainda não sabe dominar as emoções dele, controlar as emoções, controlar a fala dele. Então, quando a gente conversa sobre destronar, é que o Senhor que deve dominar as suas emoções, que o Senhor que deve ser a alegria, que é o Senhor quem deve direcionar o seu dia, você deve entregar a Ele, não é o seu esposo. Não é o seu esposo que deve direcionar o seu dia. Ah, se ele acorda feliz, eu passo o dia inteiro feliz. Mas se ele acorda capa virada, eu passo o dia inteiro irritada. Eu passo o dia inteiro impaciente. Você está colocando outra pessoa no trono do seu coração. Você está entregando o seu humor. Você está entregando as suas emoções. Você está entregando para outra pessoa que não consegue nem controlar a dela, quanto mais a sua. Então entregue as suas emoções nas mãos daquele que tem o controle, que nunca perdeu e nunca vai perder o controle de situação nenhuma, que é o Senhor. E hoje, quando eu trago sobre imagem de idolatria, é para você começar a perceber os seus desejos, para você começar a perceber as suas vontades, para começar a perceber as suas atitudes. Temos a tendência de querer que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam. Vocês já pararam para pensar? Para perceber se às vezes não é assim? Ah, eu quero todo domingo almoçar na casa da minha mãe, mas eu quero... E aí, assim, é você que determina que vai, que não vai, você, sabe? Comece a perceber se você às vezes não coloca as suas vontades muito em cima das situações. Se você não coloca muito as suas vontades em primeiro lugar. Se você não dá um aval, ou se você não dá uma brecha para que o outro também sinta vontade, para que o outro também tome decisões. Comece a perceber. Gente, eu vejo muitas mães falando assim, ah, mas o meu esposo não me ajuda, ah, mas o meu esposo não me ajuda com as crianças, eu fico cansada, mas você já começou a perceber, comece a perceber, se na hora que ele faz alguma coisa pelas crianças, você não corrige o seu esposo. Se na hora que ele, por exemplo, pegou na escola, pegou atrasado de novo, né? Ai, mas toda vez que você vai buscar, você busca atrasado. Vai chegar uma hora que ele não vai buscar. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, é melhor você resolver. É melhor você resolver. Gente, muitas vezes a gente impede o nosso esposo de paternar.
Essa semana eu tava conversando com uma moça e ela tava contando um caso de uma outra moça que é parente dela, que ela é divorciada do esposo, essa outra moça, né? E o esposo, o ex-marido dessa mulher ia pegar a criança e ela falou assim, você não quer pegar a criança, né? Porque você tá aqui e tal, e a criança mora aqui, né? Esse pai mora em outra cidade. Ele falou assim, não, eu não vou pegar ela não, porque eu até queria muito pegar ela, mas todas as vezes que eu vou pegar, a mãe coloca muito empecilho. A mãe coloca o horário que tem que chegar, o horário que tem não sei o quê, e pode isso, não pode aquilo. A mulher não deixa o homem paternar. Aí depois reclama e fala assim, o pai é um pai ausente, o pai é um pai que não vem aqui, o pai é um pai que não tá nem aí pro filho. Gente, mas quando o homem liga pra falar com o menino, a mulher só discute. Quando o homem liga pra buscar o menino, a mulher coloca mil e uma coisa, e um empecilho pro homem pegar a criança. E aí você acha que você tá aproximando esse pai do filho ou você acha que você tá distanciando esse pai do filho? Então perceba se muitas vezes você não tem colocado as suas vontades, se você não quer que as coisas sejam do seu jeito. Perceba se muitas vezes você não quer que o seu esposo trate os seus filhos do jeito que você quer, que você acha que é correto, de acordo com as suas experiências vividas, de acordo com as suas vivências. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu vivi isso. Eu não deixava o meu esposo paternar, eu não deixava o meu esposo cuidar das minhas meninas. Eu não deixava, eu queria ter o controle, eu queria colocar elas aqui, debaixo das minhas asas, e eu achava que o jeito que eu cuidava era melhor do que ele, eu achava que ele não sabia cuidar por ele não ter sido criado com o pai, pelo pai dele ser um pai falecido, por ele não ter referência de pai, eu achava que ele não sabia ser pai. Gente, eu não deixava meu esposo aprender a ser pai, e isso é um direito dele, é um direito dele. Se ele, mas ele fala com as crianças, ele é muito rude. Gente, vai chegar um momento que a criança vai chegar pra ele e vai falar, pai, o senhor é rude pra falar comigo. Os meus filhos, deixa os seus filhos terem a visão que eles devem ter em relação ao pai. Esses dias eu tava conversando com a mãe da escola, né? O problema era uma professora que a professora era muito ríspida com as crianças, e aí na aula online, você já viu, né? A professora tá dando aula lá, mas tem mãe que fica sentada do lado da criança. E aí a mãe começou a se incomodar com a forma com que a professora respondia às crianças, né, em si, e que não dava atenção pro chat, e aí inúmeras dificuldades lá que a mãe colocou. E aí ela falou assim, não, eu nem deixo mais a minha filha falar no chat, porque eu não quero que a professora seja grossa com ela. Eu nem deixo mais a minha filha lidar com a professora, porque eu não quero que a professora é muito ríspida. A professora é ríspida. E aí a gente conversando, eu falei assim, amiga, mas presta atenção, às vezes essa visão de você enxergar que a professora está sendo ríspida é uma visão sua. Às vezes a sua filha nem importa. Tanto é que quando eu cheguei em casa e fui perguntar para os meus filhos sobre a professora, eles falaram assim, mas ela é assim mesmo. Então a visão que eles têm é que, ela é assim mesmo, o problema é dela. Você entende? O problema não é com eles. Eles entendem que se a professora for ríspida com eles, o problema é dela. O problema está nela, não é com eles, não está neles. Aí eu vou chegar pro meu filho e falar assim, não, porque essa professora está sendo muito ríspida, porque vocês não podem... Não, gente, eu vou colocar a minha visão, eu vou colocar as minhas experiências, a minha vivência nos olhos dos meus filhos. Eu estou tirando dos meus filhos o direito deles de ter a percepção que eles desejam em relação àquela professora, em relação àquela pessoa. Eu não posso pegar as minhas lentes e colocar nos olhos dos meus filhos. Eu tenho que deixar eles ter a lente deles. Eles ter a visão deles em relação à situação, em relação à pessoa. Lógico que quando extrapolar, quando, eu puder intervir da mesma forma que eu fiz. Marquei uma reunião na escola e fui lá conversar sobre a professora. Mas eu que vou ficar em grupo, batendo boca, falando do outro, jamais. Jamais. Mas
Eu que vou chegar pro meu filho e ficar falando, não, essa professora é não sei o quê, essa professora... Não vou. Por quê? Porque eu vou contaminar a visão do meu filho. Eu vou contaminar a visão da minha filha. Eu não posso fazer isso com os meus filhos. Eu tenho que dar a eles o direito deles terem a visão deles. A mesma coisa é o seu esposo. É os seus filhos em relação ao seu esposo. Você tem que dar aos seus filhos a visão, o direito deles enxergarem o pai da forma com que eles querem. Aí sabe o que acontece? Tem muitos filhos que não respeitam e não honram o pai, a figura paterna. Por quê? Porque a mãe passa a visão pro filho que o pai é um banana. Ai, o seu pai não sabe resolver nada, hein? Se não sou eu nessa casa. Ai, o seu pai, tudo que ele faz, ele é enrolado, hein? O seu pai deixa tudo pra depois. O seu pai não sei o quê. A visão que ela tá passando pro filho é que o pai é um banana. E aí depois ela quer ter um homem em casa. Um homem com autoridade, um homem que protege, um homem que cumpre o papel dele. Porque todas nós mulheres, faz parte da nossa essência buscar a proteção. Faz parte da nossa essência isso. Ser supridas nesse lado de ser protegida, sabe? De ser cuidada. Isso faz parte de nós, da nossa singularidade feminina. Tanto que faz parte da singularidade masculina ele cuidar, ele proteger, ele prover, porque foi essa a essência que Deus colocou no homem quando Deus criou o homem, de proteção, de provedor. Então, nós precisamos nos atentar. Adriele, mas ele também tem, amiga, ele também tem, mas enquanto ele não tem, se atente você primeiro. Se atente você primeiro. Enquanto ele não tem a percepção, tenha você a percepção primeiro. Então comece a perceber se às vezes você não está sendo autoritária demais. Se às vezes você não tem, você não quer que as coisas sejam do jeito que você quer. Se às vezes você não quer que as coisas, que você acha que só o jeito que você cuida é certo, que só o jeito que você faz é certo, que só o jeito que você fala é certo. Perceba se muitas vezes você não usa palavras que vai diminuir os seus filhos, ou diminuir o seu esposo para os seus filhos. Perceba se às vezes você não tem mania de criticar o seu esposo na frente dos seus filhos. De você estar insatisfeita com o seu esposo e falar assim, nossa, mas seu pai é demais, hein? Ah, mas o seu pai não sei o quê. Perceba se você não tem contaminado a visão do seu esposo para os seus filhos. Contaminando a visão que eles deveriam ter do pai, se você não está contaminando. Comece a perceber isso. E aí, muitas vezes a gente tem dificuldade de entrar num acordo. Mas você já parou para pensar, isso que eu quero, é do jeito que eu quero mesmo? Será que não pode ser do jeito que ele quer? A viagem que a gente quer fazer tem que ser para onde eu quero mesmo? Será que a gente não vai se divertir muito mais também se a gente for para onde ele quer ir? Eu que preciso decidir. Tem coisas, eu até conversei com as meninas, né? Uma época que eu e meu esposo nós brigamos porque eu queria pintar a parede da nossa casa de uma cor e ele queria pintar a parede da nossa casa de outra cor. E aí quando eu viajei, que eu voltei, a parede da casa estava pintada da cor que ele queria. E eu fiquei muito brava, porque eu queria que tivesse... Quando eu saí, estava decidido que ia ser da cor que eu tinha escolhido. E eu falo para as meninas assim, que hoje é um negócio que... Gente, é uma batalha que jamais eu escolheria. É uma luta que jamais eu escolheria. Sabe por quê? Porque eu briguei tanto, eu falei tanto, eu fiquei tão insatisfeita... E aí depois ele falou assim, ai, mas eu nem tinha gostado mesmo da cor, eu vou mandar o moço vir passar outra cor. Então assim, precisava eu ter desgastado a relação, precisava eu ter falado as minhas insatisfações, precisava eu querer, né, impor aquilo, não, porque tem que ser desse jeito, porque eu não te falei, eu não te avisei que desse jeito é melhor, por que você não escuta quando eu falo? Eu precisava ter falado isso? Sendo que ele mesmo teve a percepção que aquilo não ficou bom. Gente, a gente fala com o nosso esposo pior do que a gente fala com os nossos filhos. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para perceber o jeito que você fala com o seu esposo? Aí depois lá na frente você fala assim, porque meu esposo não me respeita. O meu esposo me trata igual um cavalo. Mas vê lá os coices que você deu lá atrás. Gente, eu vou falar uma coisa. Sabe a criança
quando ela está crescendo em processo de formação, ela vai agregando as coisas à personalidade dela, ela vai se formando. Então, ali, quando a criança ela está na infância, ela está num período onde tudo que você puder colocar de bondade, de exemplos, tudo que você puder ensinar a criança é aquele período. O que acontece? Muitos pais, muitas mães não demandam tempo educando, ensinando e treinando os seus filhos, sendo exemplo para os seus filhos, né? Na fase da infância são amiguinhos dos filhos, não corrigem, não ensinam, não falam, não demanda tempo falando, explicando. E aí quando chega na fase da adolescência, que é a fase que eles têm que ter esse vínculo de amizade fortalecido, aí eles querem impor regras, determinar algumas coisas que era para ter sido determinado lá atrás, na infância. Os limites, as regras, os valores e os princípios do lar, da casa, da família, era para ter sido incrementado na criança lá atrás. E aí quando tá adolescente, aí eles pulam essa fase e entram na adolescência. Quando tá adolescente, aí fala, não, porque o valor dessa casa é esse, porque você tem que isso, porque você tem que aquilo. E aí você quer impor aos seus filhos algo que era para ter feito lá atrás. Só que eles já estão adolescentes, eles já têm a personalidade deles formada. Eles já têm uma base formada. E aí acontece aqueles atritos e você não consegue ter uma amizade com o adolescente. Por quê? Porque você quer ensinar e você quer educar no período errado, na fase errada. Na fase que ficou lá atrás, que era no momento da infância. E aí começa a perceber se muitas vezes isso não acontece também com o seu casamento. Lá na fase do namoro, lá atrás, quando vocês estavam se conhecendo, era a fase que os limites deveriam estar expostos. Lá atrás é que ele deveria conhecer seus princípios, os seus valores, é que ele deveria saber as regras para lidar com você. Olha, até aqui eu permito, daqui para cá eu não permito. Eu não permito isso. Eu não aceito isso. Cada um tem aquilo que tolera. Aí você deixa passar, fala, não, quando casar melhora, não, foi só dessa vez, eu vou perdoar, eu vou deixar passar, nem compensa eu ter esse conflito. Aí quando casa, que tá casado, que tem filhos, que ainda é o pior ainda, né? A criança já tá no meio daquela situação, aí começam a ter os conflitos, aí você quer falar com o seu esposo igual uma mãe fala com um adolescente. Você quer impor, você quer falar, não, aqui é desse jeito, não, aqui é não sei o quê, aqui é assim, aqui é assado. E aí você começa a agir como se fosse uma mãe de um adolescente. Começa a agir como se fosse a mãe de um adolescente. Começa a perceber, a se perceber se você não faz as coisas do jeito que você, porque você pensa que ele não sabe ou não faz tão bom quanto você. É bom observar tudo isso. Muitas vezes você pode estar sendo centralizadora das suas vontades, manipuladora e autoritária, mas amiga, é sem perceber. Eu não tô te acusando, eu não tô te criticando, eu tô falando pra você se perceber. Muitas vezes você tem agido dessa forma, você tem colhido desconexão, você tem colhido muitas coisas desagradáveis no seu relacionamento, mas é a hora de você fazer o caminho de volta. O que nós estamos fazendo aqui é o caminho de volta. Você vai começar a se perceber. Opa, tem hora que eu falo assim com ele mesmo. Opa, tem hora que, poxa, eu queria comer no restaurante A, ele queria comer no restaurante B, mas eu também gosto da comida do restaurante B, mas a gente foi no A porque queria ir no A. Começa a perceber isso, começa a perceber. Sabe por quê? Porque quando essas coisas vêm acontecendo, começa a acontecer com frequência uma inferiorização do lado masculino do seu esposo. Você começa a inconscientemente desmerecer ele como pessoa, as vontades, os desejos dele. Ele também tem as vontades, ele também tem os desejos, ele também tem um jeito, ele também tem os gostos, ele também tem as manias, ele também tem os hábitos dele. Então você começa a diminuir isso quando você tem atitudes dessa forma. Então eu sei que você não quer isso, eu sei que pode ser inconsciente, mas o que você colhe é a desconexão.
Na maioria das vezes o homem nem fala, viu, gente? Na maioria das vezes ele fica calado. Ele não vai falar pra você, eu tô insatisfeito com isso, eu tô insatisfeito porque você não deixa eu tomar decisões sobre algumas coisas. Sabe o que vai acontecer? Às vezes ele vai precisar tomar decisões sobre algumas coisas, e eu já passei por isso, e eu sei que tem muitas aqui que passam por isso, e o esposo, na hora de tomar alguma decisão, ele não conta pra ela. Por quê? Porque quando conta para a esposa sempre tem uma solução melhor que a dele, a esposa sempre tem algo para falar, a esposa sempre tem que colocar a opinião dela ali em cima, a esposa ela não consegue ouvir e colocar aquilo diante de Deus. Deus, ele precisa tomar essa decisão, e eu peço para que o Senhor tome a frente disso, eu peço para que o Senhor esteja à frente dessa situação, que se não for para acontecer, Deus, que o Senhor já tire, que o Senhor já mude, que não dê certo já de início, mas se for algo que for beneficiar a nossa família, se for algo que for agregar para a nossa vida, que o Senhor permita sim que dê certo, estou colocando em suas mãos. Só que muitas vezes a mulher nem consulta a Deus. A mulher vai lá e dá a opinião dela, de acordo com as vivências dela, de acordo com as experiências dela, de acordo com aquilo que ela acha que é certo, que ela acha que tem que ser daquele jeito. Ela não consulta a Deus, ela não pergunta para Deus, ela não se coloca à disposição de Deus para ouvir aquilo que Deus tem para falar, ela não se aproxima de Deus. E na maioria das vezes o homem, ele chega, ele toma a decisão e ele passa a nem compartilhar mais com a esposa. Por quê? Porque quando compartilha, ela sempre tem algo a falar. Quando compartilha, ela sempre tem alguma coisa para corrigir. Quando compartilha, às vezes ela fica até brava. Eu não acredito que você vai fazer isso, mas isso e aquilo. Comece a perceber. Tem problemas, só que assim, presta atenção a outra coisa que eu quero trazer para vocês. Adriana, mas eu quero que o meu esposo seja um homem paciente, um homem bondoso, um homem manso. E aí comece a perceber se nas suas orações, se você tem colocado isso, Deus, muda meu esposo, faz o meu esposo um homem manso, faz o meu esposo um homem paciente, faz o meu esposo um homem amoroso. Comece a perceber se você não tem pedido dessa forma para Deus. Adriele, tem problema pedir isso para Deus? Não, não tem problema. Porém, na Bíblia tem um versículo que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios prazeres, para os seus próprios interesses. Então, o que esse versículo diz? Que você tem pedido, mas você tem pedido mal. Por quê? Porque você tem pedido para satisfazer os seus próprios desejos. Você tem pedido para satisfazer os seus próprios prazeres. Então, a intenção dele ser um homem bondoso, dele ser um homem carinhoso, dele ser um homem pacífico, paciente, é para te agradar. E como que eu vou te ensinar a orar daqui para frente? Adriele, eu vou pedir para que o meu esposo seja um homem segundo o coração de Deus. Você vai orar agora, daqui para frente, para que o seu esposo seja um homem que agrade o coração de Deus. Que ele seja um homem que coloque Deus em primeiro lugar na vida dele. Eu não gosto de falar primeiro lugar porque eu acho que lista é muito limitado para Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas, então ele não cabe numa lista. Pedir para Deus para que o seu esposo coloque Deus sobre todas as coisas na vida dele. Que tudo que ele for fazer, que todas as decisões que ele for tomar, que a forma com que ele for cuidar dos filhos, educar os filhos, conversar com os filhos e com você, seja de acordo com a palavra de Deus. Seja de acordo com o que Deus deseja que ele faça. Que ele seja consciente da presença de Deus na vida dele. Por quê? Porque automaticamente, se ele fizer aquilo que agrada a Deus, consequentemente, automaticamente você vai ser beneficiada das atitudes dele. Se ele agradar o coração de Deus, se ele colocar Deus no altar da vida dele, ele não vai querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele vai se preocupar muito com a presença de Deus na vida dele. Ele vai se preocupar muito com Deus estar junto, presente com ele, de não afastar o Espírito Santo da vida dele. Então ele vai ter essa preocupação. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para agradar o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, todas as pessoas que estão ao redor dele, todas as pessoas que convivem com ele, todos vocês serão beneficiados dessa oração.
Todos vocês serão beneficiados dessa nova atitude. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Então, vocês todos serão beneficiados disso, dele querer agradar o coração de Deus. Pensa comigo. Por que você quer que o seu esposo seja como ele quer que seja? Eu quero tanto que meu esposo seja paciente. Mas pra quê? Pra você falar com ele do jeito que você quer e aí ele ficar paciente? É pra isso? Pensa, por que você quer que seu esposo seja um homem pacífico, um homem manso, um homem que faz aquilo que você... Pra quê? Pra ele cumprir as suas vontades? Pra ele fazer aquilo que você acha que é certo? Você não tá querendo um marido, você tá querendo um fantoche. É isso que você tá querendo, um fantoche. Uma pessoa que você manipula ali e que você faz e que ele tem que agir, fazer e falar aquilo que vai só te agradar. Só agradar o seu coração. Amiga, nós precisamos pedir para o seu esposo agradar o coração de Deus. Porque essa é a forma mais eficaz que eu encontrei de orar. Na hora que eu queria que o meu esposo tratasse meus filhos do jeito que eu queria que ele tratasse, porque a minha experiência, a minha vivência era que meu pai me tratava de um jeito, e eu achava que o meu pai era um exemplo de pai, e realmente é um exemplo de pai, mas foi um exemplo de pai para mim. Os meus filhos precisam de um exemplo de pai para eles. E foi aí que meu esposo começou a buscar na palavra de Deus, como ele cresceu, né, sem referência de pai. Qual foi a referência que ele buscou? Ele chegou um dia pra mim e falou assim: amor, muitas vezes eu espelhava numa pessoa, espelhava na outra pessoa, eu entendi que eu tenho que me espelhar em Deus. O meu exemplo de paternidade tem que estar no exemplo de paternidade que Deus é. Então foi aí que ele começou a buscar a Deus, foi aí que ele começou a estudar sobre a palavra de Deus, foi aí que ele começou a desenvolver o papel dele como pai. Então hoje os meus filhos têm um pai que eles precisam ter. Um pai que é exemplo de pai para eles. O meu esposo, ele consegue desenvolver hoje muito bem essa função de paternar. Mas eu precisei em algum momento do nosso relacionamento abrir mão e deixar ele tomar conta e deixar ele também ter as vontades dele e deixar ele também exercer algumas coisas nessa função dele como marido, não só como pai, né? Eu tô falando um exemplo de pai porque eu vejo que talvez seja um exemplo mais que a gente mais consiga se identificar, mas em relação a outras coisas também. Decidir em relação a viagens, decidir em relação a qualquer outra coisa que for investir. Então, assim, eu consegui abrir mão. E se tem uma coisa que me incomoda muito, se o Espírito Santo me incomoda muito, eu já vou pro meu quarto, eu oro, eu escrevo no meu caderno de oração e falo: Deus, não permita que dê certo. Se for para não dar certo, não permita que dê certo. E eu vou falar pra vocês, na maioria das vezes, se não dá certo, se não for pra dar certo, não dá certo mesmo. Ou a pessoa desiste do negócio, ou acontece alguma coisa, ou aparece uma coisa melhor. Sempre tem sido desse jeito na nossa vida. Então, quando oramos pedindo para que Deus transforme o coração do seu esposo, para agradar a ele, que ele seja um homem segundo o coração de Deus, obediente à palavra do Senhor e que coloque o Senhor em primeiro lugar na vida dele, automaticamente nós seremos beneficiadas do poder dessa oração. Um homem que segue os princípios de Deus e deseja agradar a Deus, não trata mal a esposa, não grita, não é rude, não é negligente aos sentimentos da esposa, não é infiel. Um homem que deseja agradar o coração de Deus, ele é um homem que ele faz tudo aquilo que Jesus faria pela esposa. Ele trata a esposa como Jesus trataria. Ele ama a esposa como Jesus amou a igreja e se doou por ela e se entregou por ela. Então nós precisamos, essa é a forma mais adequada, essa é a forma mais correta que eu tenho para te passar, para orar em relação ao seu esposo. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que receber daquilo que você oferece. Se você quer receber água, você tem que oferecer água. Se você quer receber morango, você tem que oferecer morango. Não adianta você oferecer pepino e querer receber morango. Não adianta, você tem que entregar aquilo que você deseja receber.
Se você oferecer rancor, você receberá rancor. Distanciamento. Se oferecer amor, receberá amor e aproximação. Talvez no primeiro momento não seja assim tão fácil, mas faça a sua parte e faça a sua parte e deixa que Deus vai cuidando daquilo que você não tem o poder de transformar. 7º passo. Faça uma massagem no seu esposo. Você pode usar hidratante, óleo corporal, massageie as costas, o ombro, a nuca, as mãos, as pernas, os pés e onde mais você quiser massagear. Aproveite o momento que você tem com o seu esposo, esse momento da massagem, esse momento de conexão entre vocês dois, e verbalize palavras para ele. O que mais te atrai nele? Ai, amor, eu gosto tanto do seu cheiro. Ai, amor, eu gosto tanto de você, do jeito que você elogie seu esposo do jeito que você quiser. Amor, eu amo, sabe, o seu tom de pele, os seus músculos. Então, verbalize aquilo que você deseja para que ele se sinta amado, para que ele se sinta cuidado. Pergunte se ele está gostando, porque senão você vai ficar fazendo massagem lá nele, daqui a pouco ele vai dormir. E não é a intenção, né, que ele durma. Então, converse com ele. A massagem faz bem para a alma. Deixamos de aproveitar momentos bons da vida porque deixamos o cansaço, a rotina e a falta de tempo ocupar um espaço que não é deles. Quando decidimos ter uma vida intencional, temos a oportunidade de aproveitar momentos que são muito importantes para a conexão do casal. Massagem é uma ferramenta de conexão, além de todos os benefícios que traz para o corpo, que, através da massagem, são produzidas substâncias anti-inflamatórias. E para o casal, é um momento que você tem verdadeiramente de sentir o outro. Quais são os benefícios da massagem? Quebra a rotina, traz uma nova experiência, diminui o cansaço e o estresse, sensação de prazer por receber algo, sensação de prazer por fazer algo, aumenta a união, diminui os conflitos, tempo de qualidade para o casal, momento de relaxamento e esquecer os problemas, melhora o sono, traz bem-estar físico e mental. Aí você vai falar assim pra mim: ah, mas só eu tenho que fazer massagem nele? Ah, mas só eu tenho que... é eu que tenho que fazer massagem nele? Eu não posso receber massagem? Você pode receber massagem. Mas por enquanto, se você tá pensando desse jeito, por enquanto você está tão cheia de si, que por mais que ele faça massagem, por mais que ele traga café na cama, por mais que